No livro de Atos, capítulo 16, nós vamos ler o versículo 9. Atos, capítulo 16, versículo 9, o tema da mensagem dessa noite é um grito de socorro. Atos, capítulo 16, versículo 9. Amém? A palavra do eterno Deus nos diz o seguinte: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem na Macedônia, um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: Passa à Macedônia e ajuda-nos. Essa é a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Deus, e pedimos que o Senhor fale mais uma vez em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Alguém já disse que nada mais motiva um ser humano a agir do que um pedido de socorro. Com certeza, você, quando estiver indo para a sua casa, se ouvir alguém gritando, socorro, socorro, me ajuda, você vai parar e você vai prestar atenção. Dependendo da situação, você vai agir. Mas um pedido de socorro é algo que chama muito a atenção de um ser humano. E nós temos muitos exemplos de pessoas que arriscaram as suas próprias vidas para salvar outras em situações difíceis. Nós mesmos já contemplamos grandes salvamentos. Esses dias eu estava assistindo um vídeo onde uma criança caiu num buraco, e foram mobilizados os bombeiros, a defesa civil, um monte de gente para tentar resgatar aquela criança dali. O pai estava desesperado, e ninguém conseguia chegar até aquela criança, porque o buraco era muito pequeno. Até que uma outra criança, um pouco maior, decidiu resgatar aquela outra que havia caído. E então amarraram a corda nos calcanhares daquele jovenzinho, e ele desceu e ele resgatou. E quando aquela criança foi retirada, o pai agarra a criança e sai festejando, e só vai agradecer o menino depois, mas tudo bem. Mas ele vai e agarra o filho dele naquela emoção toda, e há aquela grande festa, porque aquela criança que gritava por socorro foi salva. E foi algo realmente muito emocionante. Tudo isso a partir de um pedido de socorro. O texto que lemos mostra o maior missionário de todos os tempos, o apóstolo Paulo, que está em sua segunda viagem missionária. Ele passa pelas igrejas nas quais ele havia visitado anteriormente, e ele decide ir para a Ásia, para continuar e desbravar aquela região. E é interessante que ele não consegue. E por quê? Porque Deus não deixa. Simples assim. Deus não deixa. O Espírito Santo do Senhor o impediu. Veja o versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Por quê? Porque Deus já tinha um plano estabelecido para o apóstolo Paulo nessa viagem missionária. De repente, ele está à noite e tem uma visão. Um homem que estava clamando por ajuda, que estava clamando por socorro, e este vinha da Macedônia. O apóstolo Paulo, então, imediatamente entendeu que era Deus direcionando o seu ministério para o Ocidente, para a Europa. Paulo entendeu claramente que aquele pedido de socorro era um direcionamento do Senhor. Vamos pensar aqui. As almas clamam por socorro. E os nomes que você trouxe, ou o nome que você trouxe nessa noite, está pedindo ajuda. Está pedindo para que você passe por lá.
para anunciar que em Jesus há salvação. Há um pedido de ajuda que as pessoas estão clamando, estão gritando. Você consegue ouvir esse pedido? Você consegue ouvir esse pedido? Neste texto, nós temos aqui alguns destaques importantes que cercam este pedido de socorro. Porque este pedido de socorro, em primeiro lugar, ele mostra a vontade de Deus. A vontade de Deus para que você esteja onde Deus quer que você esteja. O Espírito Santo atua diretamente na vida do apóstolo Paulo para a direção que ele queria. Você não trouxe este nome por acaso. Você não trouxe este nome aleatoriamente. Quero crer que não. Você pensou neste nome. O Espírito Santo revelou esse nome para o seu coração. No seu coração. É onde Deus quer que você esteja falando dele nesse momento. Paulo estava exatamente onde o Espírito Santo queria. E a vontade de Deus se revela, porque às vezes nós nem imaginamos onde estaremos pregando. Mas o Espírito direciona. Eu contei na Sociedade de Homens, vou contar agora para todos. Olha como Deus faz as coisas. A primeira vez que eu pisei aqui nessa igreja foi em 2006, na formatura do Instituto Batista Missionário. Eu sentei no penúltimo banco ali da galeria. E eu tinha certeza do meu chamado pastoral. Quando eu cheguei ali, eu já conhecia o pastor Ebenezer, estava vendo o pastor Josué pela primeira vez, e eu olhei em direção a este púlpito, e sabe o que eu pensei? Eu nunca vou pregar naquele púlpito. Aquele púlpito é grande demais para mim. Eu nunca vou pregar naquele púlpito. Foi o que eu pensei. Deus tem o seu plano. Deus tem a sua vontade, que vai além daquilo que a gente entende ou imagina. Então, nós devemos estar aonde Deus quer que nós estejamos. E as pessoas com quem falamos de Jesus, ali é onde Deus quer que nós estejamos, falando do amor dele. E nesse sentido eu digo, a vontade de Deus se revela no pedido de socorro, porque quando este vem, a gente olha em direção a esse pedido. As pessoas que estão pedindo socorro estão ganhando a nossa atenção, estão ganhando o nosso olhar. E por isso, nós devemos olhar para isso como sendo vontade de Deus e ir nessa direção. As pessoas estão dizendo, passem aqui para nos ajudar. Uma vez, eu nunca me esqueci, uma vez na época da pandemia, eu fui entregar 2 cestas básicas em uma casa, e quando eu estava chegando naquela casa, aquela família estava orando, pedindo a Deus alimento, porque havia acabado naquele dia. Deus faz essas coisas. Quantas pessoas não estão pedindo ajuda lá no hospital personal, e o AME chega para falar de Jesus àquelas pessoas, fala de Jesus, muitos ali confessam Jesus como Senhor e morrem naquela semana. Imagine se o AME não fosse. Imaginem se o AME não estivesse lá falando de Jesus. Porque uma coisa é fato, irmãos. Quando nós pregamos o Evangelho, é o reino que cresce. É o reino que vai ganhando mais corpo. O chamado manifesta a direção que o Senhor quer que nós trilhemos. A Mini Cracolândia, que está aqui perto de nós, está clamando, passem aqui e nos ajude. É a vontade de Deus que nós estejamos lá. O seu amigo do trabalho precisa de ajuda. O seu vizinho pede por ajuda. O seu parente, o seu familiar que ainda não conhece Jesus está pedindo ajuda. E este pedido de socorro manifesta a direção que nós devemos seguir. Então, este pedido de ajuda mostra, esse grito de socorro mostra a vontade de Deus. Em segundo lugar,
O pedido de Deus mostra um coração necessitado. O grito de socorro das pessoas sem Jesus mostra a necessidade clara que eles têm dessa saciedade tão grandiosa. As pessoas estão sofrendo, como a nossa irmã Linda canta, que às vezes as vozes estão tristes, as pessoas estão precisando de ajuda. E quando nós evangelizamos, nas ações evangelísticas que temos, seja no Catavento ou outras, nós conseguimos enxergar isso. Nós conseguimos ver que elas estão andando errantes, dissolutas, sem rumo, sem direção. Andam errantes e cometendo pecados como os de Nínive. Andam arrebentadas espiritualmente, como aquela mulher samaritana, em que Jesus teve uma conversa importante com ela. Andam mendigando, como o cego Bartimeu. Andam doentes, como a mulher adúltera, que foi salva por Jesus. Como uma senhora que recentemente, num movimento de Deus fabuloso, teve um encontro com Jesus de uma maneira, por conta de uma chave quebrada, conforme eu já contei aqui, recentemente, algumas semanas atrás, e ela dizia: louvado seja Deus que eu conheci Jesus, por conta de uma chave quebrada que Deus movimentou para o encontro acontecer. As pessoas estão pedindo ajuda e nós conseguimos ver os corações dessas pessoas. Um jogador de futebol famosíssimo, já aposentado, um artilheiro. Perguntaram para ele assim: Dadá, você é muito feliz, você é alegre? E ele disse assim: eu nunca encontrei a felicidade na minha vida. Eu tenho tudo, mas alguma coisa me falta. O nadador Michael Phelps, que ganhou muitas e muitas e muitas medalhas, andava totalmente perdido e pedia ajuda até que um crente no Senhor Jesus, um jogador de futebol americano chamado Ray Lewis, ele foi lá e falou de Jesus e hoje é um crente, aquele ex-nadador. Os corações estão dilacerados, os corações estão carentes, os corações estão necessitados e este grito de socorro avisa que há corações necessitados. E esses corações estão dizendo o quê? Passem por aqui e nos ajude. Os corações estão pedindo para que nós possamos ir até lá. Mas também, este grito de socorro aponta para o coração pronto para atender o chamado. E aqui, irmãos, eu preciso dizer, nós estamos no mês missionário. Nós estamos domingo após domingo falando dessa necessidade, falando sobre um cristão contagiante, sobre uma carta da vida, sobre o investimento na oração, sobre o santo investimento financeiro. Domingo, nós falamos sobre o chamado, sobre o avivamento. Manancial cantou aqui uma música, e eu aqui pensando naquilo que eles estavam cantando e pensando assim, eles têm que ter muita coragem para cantar isso. Não sei quem lembra da música. Vai ser eu quem vai estender a mão. Eles estavam dizendo para Deus aqui, ó, vai ser eu quem vai estender a mão. Porque se tudo isso que nós estamos ouvindo não for colocado em prática, seremos o quê? Estamos cantando uma coisa que a gente não vive, estamos ouvindo mensagens dizendo amém, coisas que na prática não estão sendo realizadas. Qual é o nome que se dá a isso? Por isso que o coração pronto para atender é manifestado a partir de um pedido de socorro. O pedido de socorro mostra um coração pronto a atender. Olha o que o texto diz aqui no versículo 10. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Imediatamente, o coração do apóstolo Paulo, que era sensível à voz do Senhor, imediatamente saiu para atender o chamado, saiu para socorrer aquela nação.
saiu para socorrer a Europa, e ele conclui que era o Senhor que estava chamando, e nós, irmãos, nós precisamos entender que tudo isso que está sendo falado, tudo isso, toda a palavra aberta, tudo o que está sendo cantado, preparado, é um chamado de Deus para que os nossos corações estejam prontos a atender. Então, se nós atendermos, valeu a pena tudo. Se nós atendermos, aí sim, valeu a pena tudo. Quando eu digo, Senhor, eu vou. Senhor, me dê oportunidades para que eu fale. Senhor, me dê recursos para que eu invista. Senhor, me dê força, me motive a orar mais pela obra missionária. Essas coisas todas vão ganhar muito sentido. Muito sentido. Mas muito sentido mesmo. E quando essas coisas, a obra de Deus ganhar sentido na nossa vida, a gente vê a mão de Deus poderosamente atuando. É uma coisa impressionante. Celebraremos grandes coisas e teremos muitas histórias para contar daquilo que Deus está fazendo. Muitas histórias. Vendo gente se convertendo, vendo gente se libertando das drogas, vendo gente que era avarenta e agora não é mais, gente que roubava e agora não rouba mais, gente que adulterava e agora não adultera mais. Nós vamos ver as grandes ações do Espírito Santo na vida das pessoas. Irmãos, não dá para se acostumar com isso. É uma coisa maravilhosa. Cada alma que confessa Jesus é uma obra maravilhosa. Cada vida que é transformada. Então esse pedido de ajuda, esse pedido de socorro, esse grito de socorro revela os corações prontos. E revela como, pastor? Há um grito, se eu for até lá, revelou meu coração pronto. Se eu não for, revelou o quê? Por isso que nós precisamos, em nome de Jesus, nós precisamos ouvir e praticar, cantar e praticar, pensar e praticar. E diante de um grito de socorro, nosso coração deve estar pronto para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Vamos experimentar as grandes coisas do Senhor. E essas grandes coisas estão ligadas diretamente à edificação aqui dentro e à evangelização lá fora. E sabe uma outra coisa que o grito de socorro revela? Salvação de almas. Salvação de almas. Porque quando você lê a história, você segue a história, você vai ver que uma mulher foi salva. Lídia. Lídia foi salva. Você vai seguindo a história, Paulo e Silas vão para a prisão e vão ser açoitados e eles entendem onde eles estão e eles começam a cantar louvores a Deus. O carcereiro foi salvo. E a história continua e Paulo vai visitar algumas cidades que todos nós aqui conhecemos. Todos nós aqui. A igreja de Filipenses. Você conhece? Está na Bíblia aí, conhece? A igreja de Tessalonicenses? Pois é. Atenas foi impactada. Você já ouviu falar de uns crentes que, enquanto Paulo pregava, eles conferiam na palavra de Deus se aquilo que ele estava falando era verdade? Os de Bereia? Pois é. Grandes cidades foram impactadas pelo Evangelho. E essa, Corinto? Conhecem? Pois é. Igrejas que foram estabelecidas a partir desse pedido de ajuda, nessa visão. Passa pela Macedônia, vem para o Ocidente. Nós não temos dimensão do alcance do Evangelho, irmãos. Vamos mais além? O Evangelho chegou ao Ocidente por conta desse grito de socorro. O Ocidente, a Europa, mandou missionários para a América. A América mandou missionários para cá. O Brasil foi impactado. São Paulo foi impactada. Cidade de Ademar foi impactada. E tudo começou aonde? Naquele chamado lá, daquela visão que Saulo teve. Passa aqui pela Macedônia e ajuda-nos.
O apóstolo Paulo viu a Macedônia, viu a Europa, mas o Senhor estava vendo a Europa, a América, o Brasil, São Paulo, Cidade Ademar. Então, há um grito de socorro. Passem aqui e ajudem a gente. Nós vamos? Amém. Louvado seja Deus. Fique de pé. Vamos louvar ao Senhor com mais uma estrofe de um hino. E ore a Deus aí enquanto você canta, Senhor. Oração simples. Senhor, meu coração